Hello, hello. Welcome back to English They Forgot to Teach You. I'm Bella, again. E na aula de hoje a gente vai falar sobre algo que fazemos o tempo todo: telling stories. Né? A gente vai falar sobre quando a gente conta uma história, né? Telling stories, contar histórias. Parece bobo, tá? Uma coisinha ali que você foi contar, que aconteceu no seu dia, que aconteceu no seu final de semana, ou no seu trabalho, um problema durante uma viagem, enfim. O problema é que a gente sabe contar uma história, mas a gente consegue contar essa história em inglês, né? Em outra língua, mas em inglês aqui, sem enrolar, sem ficar dando muita volta, enchendo linguiça, enfim. Às vezes a gente quer falar uma coisa que é super simples, ou então a gente precisa dar uma informação mais rápida, mas a gente enrola, a gente já contou até a hora que a gente acordou, o que a gente comeu, né? Então a gente acaba se perdendo. Então hoje a gente vai aprender a não se perder, a contar uma história de forma interessante, escolher aqueles detalhes mais importantes, manter as coisas claras, né? E sem se perder. E always remember, a lição de hoje: good stories are clear enough to follow and interesting enough to remember. Então, boas histórias são claras o suficiente para que a gente possa entendê-las e também interessantes o suficiente para que a gente possa lembrá-las, ok? Let's learn how to tell short, clear, interesting stories. Ok, vamos dar uma escutada na história agora. Então, open your ears, abram os ouvidos para a gente poder ouvir esse dialogue. You won't believe what happened to me yesterday. Sorry, tá um pouco baixo. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês ouvirem. Again. You won't believe what happened to me yesterday. What happened? So, I woke up at 7:13. Actually, maybe 7:12. Okay. Then I made coffee, but first I looked for my blue mug. I couldn't find it, so I used the white one. Right. Then I checked my phone, and my battery was at 43%. Okay. So I plugged it in, but the charger was in the bedroom. And then I remembered that I had another charger in my backpack. Daniel, Yeah? but what happened? Oh, right. Long story short, I missed my flight. You missed your flight? Yeah. You could have started with that. Alright. Então, vocês perceberam uma coisa que aconteceu? Daniel had a story. Daniel tinha uma história, né? Ótima, né? Que ele poderia ter contado depois, mas too many small details made Nina lose the main point. Então, muitos detalhezinhos que ele adicionou que não faziam muita diferença, como por exemplo, I made my coffee, but first I looked for my blue mug. I couldn't find it, so I used the white one. Não importa qual caneca, mug, caneca, você tentou, você usou, você tentou usar, enfim. Não é o ponto da história. Então isso aqui pode ficar para uma outra, para depois, quando a pessoa perguntar, mas naquele dia, o que você fez, né? O que estava acontecendo? Aí você pode adicionar os detalhes. Mas o ponto da história é: he missed his flight. Ele perdeu o voo dele, né? Então vamos ler. You won't believe what happened to me yesterday. What happened? So, I woke up at 7:13. Actually, maybe 7:12. Okay. Then I made coffee. But first, I looked for my blue mug.
I couldn't find it, so I used the white one. Right. Then I checked my phone, and my battery was at 43%. Okay, so I plugged it in, but the charger was in the bedroom. And then I remembered that I had another charger in my backpack. Daniel, yeah? But what happened? Oh, right. Long story short, I missed my flight. You missed your flight? Yeah. You could have started with that. Então, olha só o que aconteceu aqui no final. Ela falou, Daniel, para de enrolar. O que aconteceu? What happened? Aí ele, oh, right, verdade. A long story short, ou seja, transformando uma história longa em uma coisa rápida, para resumir, é isso que significa. Para resumir, I missed my flight. Eu perdi o meu voo. E aí ela ficou chocada, porque, tipo assim, lá no final ela fala, você deveria ou poderia ter começado a conversa, a sua história, com isso, né? Você podia ter aberto com isso, né? You could have started with that. Porque é a parte que realmente seria ligado a isso aqui. You won't believe what happened to me yesterday. Você não vai acreditar o que aconteceu comigo ontem. O que aconteceu? I missed my flight. Eu perdi meu voo. Entendeu? Então, aquilo ligava com isso, que ele só foi falar lá no final. Isso aqui seria uma story que tá certamente mal contada. Por conta do tamanho da enrolação, né? Então, ele tinha uma história clara para contar, mas muito detalhe, muita coisa acabou se perdendo ali, né? Então, a gente precisa lembrar que details need a purpose. Os detalhes da sua história precisam de um propósito. Eles têm que agregar aquilo que você está falando, senão você pode deixar eles para outro momento, ainda mais dependendo da formalidade daquela conversa. The listener needs direction. A pessoa que está te ouvindo precisa ser guiado de um ponto a outro. E não assim, né? Então você tem que realmente chegar lá no ponto. A story needs a clear point. Aqui a gente chega no ponto. Então, uma história, ela precisa de um final claro, de um ponto, de um objetivo claro, né? Então, fica um pouco estranho se você começa a se explicar muito coisas que não agregam a sua história, ok? What went wrong, então? O que aconteceu de errado? What went wrong? www. No clear direction. Sem uma direção clara. The listener does not know where the story is going. Too many details. Muitos detalhes. Demais, né? Detalhes demais. Small fact, slow the story down without adding meaning. Então, aquela coisa que não adiciona significado na história algum, não pertence à história de alguma forma, você só está adicionando porque você viajou mesmo na maionese. No clear point. Não tem um objetivo. The story keeps moving, but nothing important happens, tá? E o que é importante só chega lá no final. Ok, então o que você tem que pensar quando você for fazer a sua própria história? What makes the story easy to follow? O que a história, né, precisa para ser acompanhável, entre aspas? Which details help the listener understand the situation? Então, quais são os detalhes que ajudam o ouvinte a entender a situação? How do you know when a story is becoming too long? Quando que você percebe ali que uma história está ficando muito longa, ok? Very good. A story is not a list of everything that happened, okay? Choose the details that move the listening towards the point, okay? Very nice. The English you need, part 1. Vamos lá.
Useful expressions que você pode usar quando você estiver contando a sua história. Setup, que é para você começar aí a sua história. So, basically, pá, 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 pá. E aí você começa a contar a sua história. So, basically, I missed my train and had to improvise. Basicamente, eu perdi o meu trem e eu tive que improvisar. 2. Long story short. Quem conhece Taylor Swift? Tem uma música dela que é assim. Long story short, it was a bad time. Ela canta beça e depois ela fala long story. Então, assim, é muito boa essa música para você acompanhar ela contando uma história, né? E aí fala essa expressão também. Depois vocês procuram Long Story Short, da Taylor Swift. Pra estudar. E ouvir também, porque é mamãe, né? É muito bom. Mamãe Taylor Swift, come on. Então, long story short, a gente usa para skip, pular, unnecessary details. Example. Long story short, we ended up at the wrong hotel. Damn. Então, você tá aí dando uma encurtada naquela sua história, você tá chegando ao ponto um pouco mais rápido, de forma mais eficiente. The funny thing is... Então, highlight an interesting detail. Aqui é um tipo de expressão que você pode usar para dar ênfase num detalhe importante, né, que você gostaria de adicionar, que faz sentido com a história e que você quer adicionar ali no meio. Então, the funniest thing is, nobody noticed for 20 minutes. And then, é para falar o que vem depois, next, né? Keeps the events moving. The conversation flowing, okay? And then the light suddenly went out. Boom! Ápice da conversa. Uma coisa assim. Meu Deus, e agora? Review. Review, que é ali o ponto, né? Ou uma resolução do que aconteceu, ou revelar uma nova informação que vai agregar a sua história. Turns out, the bag was in my car the whole time. No final, a bolsa estava no meu carro esse tempo todo. Então, tipo assim, no final das contas, turns out, né? The best part was, é para você dar um highlight, the most interesting moment, né? Para aquele momento da história que para você, na sua opinião, é o mais interessante ou que mais ficou chocante, né? Ponto alto. The best part was seeing everyone's reaction. Ver a reação de todos, ok? The best part was. Ok. To make matters worse. Essa é boa, tá? To make matters worse. Add a new problem. Ok? To make matters worse, it started raining. Então, para piorar, né? Ainda por cima, to make matters worse, it started raining. Começou a chover. Agora, para você poder, caso você tenha se escapado um pouco da história e você quer rebobinar, voltar para o cerne da conversa, você usa essa aqui. Anyway, the point is, bring the story back to the main idea. Então, traz a história de volta. Anyway, the point is, we finally made it home. Enfim, anyway, o ponto é, the point is, we finally made it home. A gente chegou finalmente em casa. Ok, tá ok? Very good. Então vamos lá. Don't say this, say this. Vamos falar sobre less natural and better English. Vamos ler ali então o less natural. I will tell you a story. Let me tell you a story. In the beginning of the story. So basically, and after, and then, ok? Então a gente tem ali as melhores opções, ok? Pratiquem com essas da direita que vocês com certeza vão melhorar o seu storytelling. Tanto sozinhos quanto usando o nosso ajudante de storytelling que a gente tem aqui, a Paul, ok?
Aham, tô vendo lá quem tá usando, tá? Tô de olho em vocês. Mais duas. The more funny thing was. Não fala isso. Fala. The funny thing is. For finish, the point is. Vamos evitar isso. Então, anyway, the point is. Como a gente viu, né? Anyway. In English, story means a story. History usually means history. Então a gente vai falar da diferença entre story e history, ok? Então, normalmente, o que isso significa, né? Que story é aquela história que você conta sobre você, sobre a vida. A story from a book, de um livro. History, com H, né? History, seria uma história no sentido histórico. Algo que aconteceu na história do mundo. Back in history, ok? Então, é histórico, algo histórico. Um marco histórico, enfim. Alrighty? Fluency Challenge. Vou passar agora o Fluency Challenge para vocês. Vocês vão build a story people can follow. Crie uma história que as pessoas conseguem seguir, acompanhar, né? Qual que é a ordem que eu gostaria que vocês seguissem? Hook, que é o gancho. Start with one sentence that makes the listener curious. Então, comece com uma frase que faça o ouvinte ficar curioso com a sua história. Key detail. Choose only one or two details the listener really needs. Então, pega somente um detalhe ou outro daquela sua história que foge um pouquinho, mas ainda assim tem relação, né? Só para poder ter uma história de fato, mas que o ouvinte realmente precisa daquele detalhe, né? Por isso que é key, é o detalhe-chave. Action. Use and then or another connector to move forward. Então, usa o and then para poder você continuar a sua história. Point. Finish with the result, surprise or reason the story matters. Então, você vai finalizar a sua história com o resultado, a surpresa ou até o motivo do porquê que essa história importa ali pro seu ponto e pro seu objetivo, pro seu gancho, ok? Alrighty. O quiz, para vocês fazerem, né, tá aqui embaixo. Então, vocês têm ele aqui, mas vocês também têm o quiz aqui embaixo em formato de gamificado, né? Para vocês praticarem. Deixo aqui meus beijos para vocês. Kisses from Teacher Bella e vejo vocês on the next lesson. Bye!